Meu povo, cá estou eu novamente para trazer a vocês uma reflexão. Faz tempo que eu não fiz e eu já estava me agoniando para fazer, mas eu tinha que fazer aquela coisa da série do Otto, né? Então, e todo jeito eu tinha que fazer, né? Para você não ficar sem o conteúdo de Otto, né? Mas aí agora que já está bem avançadinho, eu pensei, vou mandar uma reflexão. Só que aí já veio outra pergunta. Que reflexão eu vou mandar, pelo amor de Deus? Aí eu tava fazendo umas perguntas aí por umas pessoas mais experientes, vamos dizer assim, em um instituto israelita. E aí ele me fala sobre um versículo. E aí, no caso, perdão, numa passagem. Aí nessa passagem eu olhei assim, de início eu não entendi a mensagem. Aí foram me esclarecendo, foram falando até de outros versículos. Aí eu fiz, caramba, é mesmo. E aí eu pensei, pronto, vai ser isso mesmo que eu vou falar pros cabas. Mas o tempo não permitiu. O tempo que eu tinha, eu acabava saindo ou procrastinando, digo mesmo. Então, é. Aí quando foi hoje, achei um tempinho e eu falei, pronto, vai ser hoje. E cá estou eu, né? Tá, agora chega de enrolação e vamos embora para a meditação. Não doutrina, tá? É uma meditação para vocês sobre o livro de Romanos, cartas Romanos, tanto faz, que Shaul, vocês conhecem como Saulo, Paulo, sei lá, no capítulo 7, do versículo 1 até o 6. Quem tiver briba, eu peço que acompanhe, né? Romanos, capítulo 7, versículo 1 até o 6. Então vamos lá. Ou vocês são ignorantes, irmãos, de que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele está vivo. Por exemplo, a mulher que tem um marido está vinculada por lei ao marido enquanto ele está vivo. Mas se o marido morrer, ela se liberta do vínculo da lei para com o marido. Mas, se enquanto o marido estiver vivo, ela ficar íntima de outro homem, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, de modo que não será mais uma adúltera, mesmo que se torne esposa de outro homem. Portanto, meus irmãos, vocês também morrerão para a lei, através do corpo do ungido, do Moshiach, ou do Messias, ou Cristo, aí que é a tradução da maioria, né? Para que vocês pudessem ser casados com outro, com aquele mesmo que ressuscitou dentre os mortos, para que venhamos a dar frutos para Elohá, para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que são expostas por meio da lei trabalhavam em nossos membros para trazer frutos para a morte. Mas agora somos libertos da lei, para que pudéssemos servir na novidade do Irua, do Espírito, e não na velhice da letra. Então, meus caros, primeiramente, Shaul, ele não pregou contra a Torá, tá? Quando ele fala que estavam libertos da lei, não é que a gente agora não precise mais cumprir a Torá. Não. Ele até cita uma parte da Torá que é o casamento. A mulher estará vinculada com o marido até que ele morra. Isso está na Torá. Quando ele morrer, a mulher já não tem mais vínculo com ele. E eles tomam uma coisa bem interessante, que se a mulher estiver vinculada com o marido, um homem, e ela ficar íntima de outro, ela é adúltera. Porém, se o marido dela, primeiro, tá, que morrer, então ela já não é mais adúltera, mesmo que ela se case com outro homem.
Ou seja, essa passagem tem alguma coisinha que, infelizmente para nós, está escondida, né? E aí ele faz uma comparação com nós, conosco. E ele diz que do mesmo jeito, o nosso vínculo com o marido anterior foi quebrado. E agora podemos nos casar com outro marido, que é aquele mesmo que ressuscitou dentre os mortos. E aí podemos viver na novidade do Irua e não no primeiro vínculo. Por isso que ele fala novidade de espírito e não na letra da Torá. Por quê? Porque a gente estava vinculado com outro marido, que é Yahweh, claro, né? Israel estava vinculado com Yahweh. Mas quando ele morreu, Israel pôde ficar com outro, que é o que ressuscitou entre os mortos, que também é Yahweh. Enfim, como eu já citei Israel, então vamos direto, né? A gente vê que Yahweh no versículo não, no livro de Yeshayahu, Yermiahu, de Jeremias. No capítulo 3, ele chama a casa de Israel, não os judeus, a casa de Israel, de adúltera. E quem quiser saber essa diferença de casa de Israel, casa de Judá, esse negócio assim, vão ver a minha playlist das duas casas de Israel. É importante você saber desse assunto, porque está em toda a Bíblia e vai ajudar vocês a compreenderem algumas falas de Shaul, de Paulo, tá? Então, a casa de Israel se tornou adúltera porque se prostituiu com o paganismo. Como eu falei nos vídeos das duas casas de Israel. E a gente vê, parece que é no versículo 17 do capítulo 3, que Yahweh fala que a casa de Israel queria voltar para ele sendo adúltera. E Yahweh é santo, então não pode ter impureza com ele, né? Então, para que a casa de Israel deixasse de ser adúltera, aquele marido que ela tinha que morrer. E aí sim ela pudesse ficar com um outro marido e não ser mais adúltera. Resumindo, vou direto ao ponto. Yahweh, ele teve que se sacrificar para que a casa de Israel pudesse ser purificada. A casa de Israel, como eu disse, estava em adultério. Só que, quando Yahweh se sacrificou, ele morreu. Óbvio, né? Então, a casa de Israel já não era mais adúltera, porque o marido dela morreu. E agora podia se casar com outro e não ser adúltera. E com quem ela se casou? Com aquele que ressuscitou entre os mortos. Melhorando minha fala, haverá o casamento, né? Haverá o casamento entre Israel, estou falando do povo todinho, tá? Com Yahweh, que é aquele que ressuscitou entre os mortos, manifestado e expressado no seu filho Yahushua, Yeshua, ou Jesus. E é isso que Paulo quis trazer nessa passagem. Ele quis dizer que a casa de Israel, uma vez adúltera, por causa do sacrifício do Mashiach, já não é mais adúltera. E agora é noiva de Yahweh novamente, santificada desta vez. E aí sim, haverá a festa do casamento, tal, e o resto você já sabe. Mas bom, era isso a mensagem que Shaul quis trazer. Bom, o vídeo em média dos meus vídeos anteriores, até das reflexões, está um pouquinho curto, eu acho. Mas é isso que eu tenho para falar.
foi essa mensagem que Shaul quis trazer para nós. E eu espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda não tenham compreendido, por favor, deixa aí nos comentários, que eu posso futuramente fazer um remake. E também eu quero fazer um remake de algumas reflexões minhas lá atrás. Como eu já fiz, por exemplo, na Missão do Messias, né? Tá aí no canal, é só procurar. A verdadeira Missão do Messias, remake, né? Pois é. Bom, espero que vocês tenham compreendido e falou, meu povo. Cara. Meu Deus, nunca me lembro de... Foi mal, povo. Nunca me lembro de parar o vídeo.